amigos! Quanta alegria estarmos juntos em mais um Despertar Espírita. E você já sabe, aqui nós estamos sempre estudando temáticas da vida cotidiana, temáticas importantes para as nossas escolhas do dia a dia, mas sempre à luz da doutrina dos Espíritos que nos clareia a razão, nos indica caminhos, porque em realidade nós não somos espíritos de carne e osso, nós somos espíritos imortais que estamos enraizados durante um curto período de tempo em um corpo físico. Qual o propósito da nossa existência? Qual a nossa missão? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos depois da nossa desencarnação? Todas essas são questões que a doutrina espírita nos abraça, nos orienta e nos indica que necessitamos trabalhar para que nós possamos ter uma vida sadia, para que possamos nos preparar para essa grande viagem que é o nosso retorno à pátria espiritual. Mas as nossas questões da vida presente são muito significativas. A doutrina dos Espíritos nos traz um instrumental para podermos ter as melhores opções, termos o conteúdo necessário para avaliarmos as situações sob a perspectiva da imortalidade da alma. Sobre isso nós vamos falar hoje, porque estaremos tratando de temas muito sensíveis que tratam da valorização da vida. Vamos falar sobre a eutanásia, vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre o aborto, tudo aquilo que trata da importância da nossa vida na Terra e da perspectiva da imortalidade da alma, do mundo espiritual. Para conversar conosco sobre este tema tão singular, tão sensível, nós convocamos uma companheira muito querida que há décadas trabalha na divulgação da doutrina dos Espíritos. Vou falar dela aqui, ela é artista plástica, nascida em Araraquara, com formação em filosofia. Com mais de 40 anos de dedicação à doutrina espírita, atua de forma ativa na União Espírita Pascoal Grossi em sua cidade, além de colaborar com a USE Intermunicipal de Araraquara. Há mais de 30 anos ela se dedica à doutrina espírita como palestrante e coordenadora de grupos de estudo, compartilhando seu conhecimento por meio de seminários, por meio de workshops e congressos. Também contribui para a divulgação da doutrina com artigos em jornais, revistas e blogs. Seja bem-vinda, Sandra Fiore. Obrigada, querida Yasmin, mais uma vez boa noite, embora já tenhamos nos visto nos bastidores, né? Mais uma vez boa noite aos nossos amigos queridos que nos acompanham, mas aqueles que nos acompanharam em outros momentos, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos, que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós. Muito obrigada, Sandra. Eu quero agradecer aos companheiros que estão conosco pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita Nacional, Internacional, pelo Portal do Consolador, você que está com a gente, pela TV Nova Luz, pela Seara de Luz Bilac, a todos o nosso carinho, a nossa gratidão. Estamos neste trabalho de divulgação da ótica espírita, do pensamento espírita que pode nos trazer uma relevância imensa para fazermos as melhores opções para a nossa existência. Então, Sandra, vamos começar. Vamos começar falando sobre essa perspectiva da valorização da vida. Como nós podemos ver essa valorização da vida sob a ótica espírita? Yasmin, você muito bem começou falando que somos espíritos imortais. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, nós podemos dizer que a nossa vida é única, mas as oportunidades são muitas. Hoje nós estamos na matéria, hoje nós estamos matriculados na escola da vida, com um propósito, para que nós possamos aprender, porque se o estar na matéria não fosse importante, nós não estaríamos aqui, estaríamos na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual.
Mas quando nós falamos de valorizar a vida material, é cuidar, né, desse templo sagrado que Deus nos deu. Cuidar da saúde física, da saúde mental. Quando se cuida da saúde, é ter uma boa alimentação, é fazer os exercícios que são necessários. Eu sei que é muito difícil e complicado nós termos as nossas emoções controladas, porque nós vivemos altos e baixos, passamos por várias situações, mas nós temos que enfrentar. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso também faz parte da aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender, e aprendemos muitas vezes com essas dificuldades, com as adversidades. Então, cuidar da matéria, cuidar da nossa vida física é muito importante. Fazer de tudo para que nós possamos vir a ter saúde. Se caso tenhamos alguma coisa, é claro que temos que buscar um profissional da área da saúde que possa nos auxiliar nesse sentido. Mas cuidar do corpo é, de fato, fundamental. Esse instrumento a qual nos encontramos hoje. Nós temos que orar todos os dias agradecendo a Deus a oportunidade da vida material, porque nós sabemos, há 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, precisando, necessitando voltar, e nem sempre encontram essa oportunidade. E aqui nós estamos. Aliás, Chico costumava dizer, né, que é tão difícil encarnar que nós temos que buscar aproveitar ao máximo a oportunidade enquanto estamos aqui. Maravilhosa resposta da nossa companheira, que já nos traz muitas ilações para as nossas reflexões. Precisamos aproveitar, meus irmãos, para refletir sobre esses assuntos, porque essas reflexões acabam ajustando os nossos modelos mentais, muitas vezes trazidos de existências anteriores, como que se fossem verdadeiras cristalizações. Então, essa ótica da doutrina espírita, nos trazida com tanta proficiência pela nossa Sandra, vai nos ajudando a nos adequarmos à realidade da existência do espírito e dos propósitos espirituais da nossa existência. Sandra, quando a gente fala sobre valorização da vida, a gente começa a cogitar de assuntos como a eutanásia, assuntos como o aborto, assuntos como o suicídio, assuntos como pena de morte. Nós não vamos tratar de cada um de per si, não dá tempo da gente abraçar nesse programa todos eles. Pretendemos depois explodir em temáticas específicas. Mas hoje nós tratamos com você sobre a importância da vida. Mas o que nós podemos já adiantar a respeito de todas essas questões da eutanásia, do aborto, do suicídio, as questões da pena de morte? Como nós podemos analisar isso? É importante dizer que a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Ela não nos proíbe absolutamente nada. É uma doutrina pedagógica que tem por finalidade nos esclarecer. Muitas pessoas costumam a dizer, olha, o espiritismo proíbe isso, o espiritismo proíbe aquilo. Não proíbe nada. A partir do momento que nós temos contato com essa doutrina abençoada, esclarecedora, porque a consolação vem a partir do esclarecimento. Então, a partir do momento que nós temos contato com essa doutrina, nós é que temos que dizer não à eutanásia, nós é que temos que dizer não à pena de morte, nós que temos que dizer não ao suicídio. Então, todas essas questões, nós é quem temos que dizer absolutamente não. Eu uma vez, conversando com uma amiga, ela me disse, uma outra perguntou, o espiritismo proíbe o aborto? Não, o espiritismo não proíbe o aborto, simplesmente ele nos orienta justamente pela importância da vida. Ou seja, inclusive Paulo de Tarso dizia, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que valorizar, porque o direito de todos nós é de viver. Por isso que nós temos que valorizar. Então, a doutrina não é contra o aborto, a doutrina não é contra a pena de morte, a doutrina não é contra o suicídio. Nós é que temos que ser contra tudo isso, porque nós estamos infringindo uma lei de Deus.
Vejam, um espírito, quando ele precisa voltar à matéria para poder continuar a sua ascensão espiritual. E se, de repente, nós optarmos pelo aborto, nós estamos impedindo esse espírito que ele volte a ser matriculado nessa escola e que ele possa, de fato, aprender. A eutanásia, por exemplo, muitas pessoas pensam, olha, é caridade, aquela pessoa está sofrendo sobre uma cama durante tanto tempo, por que não praticar a eutanásia? Porque, às vezes, aqueles minutos, né, que ele vai deixar a matéria é importante para ele repensar a própria vida, fazer uma retrospectiva de tudo que ele fez e, às vezes, bater o arrependimento, inclusive, né, de muitas coisas que ele tenha feito de fato. E a pena de morte, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ou seja, é preferível que uma pessoa que cometeu um crime possa ficar presa. Se ela for um perigo à sociedade, é preferível que ela fique presa, ou seja, uma prisão perpétua. Mas não simplesmente chegar lá e falar, não, vou tirar a vida dessa pessoa. Então, nós temos, obviamente, que entender que a doutrina é uma doutrina de liberdade, mas a partir do momento em que tomamos conhecimento dessa doutrina maravilhosa e que o estar na matéria é fundamental para continuarmos a nossa ascensão espiritual, nós temos que valorizar a vida e nós temos que dizer não a essas questões de fato. Olha, Sandra, você está falando de uma forma tão proficiente, tão boa, tão esclarecedora, que nos toca profundamente a alma. E quando você fala, por exemplo, da questão da eutanásia, eu me recordo da minha avó, me recordo da minha avó paterna, que ficou em coma, e havia algumas cogitações até de parentes, né, porque ela ficou há algum tempo, e parentes cogitando, dizendo, nossa, mas ela não tem mais sentido, ela está vegetando, que coisa é essa? Por que a gente permite uma coisa dessas, né? E os benfeitores, já na época, eu era muito bem jovenzinha, eu já sou jovem há bastantes anos, né? Bastante tempo. Todos nós somos. Nós estamos ainda na infância espiritual, Yasmin. É verdade. E aí, os benfeitores já diziam que ela estava fazendo perfeitas rememorações de momentos da infância, momentos da juventude, e ela estava sendo tratada desses momentos para que, quando ela voltasse à pátria espiritual, ela já voltasse mais leve de algumas questões, de algumas neuroses, de alguns traumas. Então, nós não imaginamos o que se realiza junto a uma pessoa que está em coma, muitas vezes mantida por aparelhos, a gente acha que ela está vegetando, mas há muita vida ali, há muita coisa sendo elaborada a nível inconsciente, preparando a pessoa para o grande retorno. Então, nós não temos noção de absolutamente nada, é pouco, muito pouco que nós sabemos para nos arvorarmos em juízes e em deuses que se dão ao direito de retirar a vida de alguém. Mas vamos prosseguir, então, com relação às questões, e eu vou falar para o pessoal que queira fazer questões para a nossa Sandra, que façam os seus depoimentos, coloquem os seus pensamentos e façam também as questões para a nossa companheira, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade. Agora é o seguinte, focando no aborto agora, no período do começo da gestação, não seria melhor tomar como atitude a interrupção quando se não deseja a gravidez? O que se pensa no início da gestação fazer a interrupção de uma gravidez não desejada? Olha, Yasmin, nós sabemos, e a doutrina nos diz, que a vida começa exatamente no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Há uma ligação perispiritual exatamente neste momento. Então, o perispírito, que, para quem não sabe o que é o perispírito, é o que dá a forma ao espírito, porque o espírito não tem forma. Então, esse perispírito vai passar todas as informações para a formação do corpo, do novo corpo. Então, toda a formação do corpo através da seleção genética, na verdade, de acordo com a nossa necessidade, com o corpo a qual nós estamos necessitados. Então, não é porque está no comecinho que nós vamos exatamente descartar. Ali já há vida, então já existe vida.
Aliás, tem uma série, um documentário no YouTube, que o Dr. Nelson, na verdade, ele era um abortista nos Estados Unidos. Ele era um médico que tanto fazia cesáreas, parto, como ele também fazia aborto. Ele era conhecido como o rei do aborto. Inclusive, quem quiser procurar esse documentário, chama, acho que, como que é o nome da série? Depois eu vou lembrar. Na verdade, ele resolveu fazer um aborto usando o ultrassom. Então, acredito que muitos saibam, né? Acho que é Silêncio dos Inocentes, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Não é o Grito do Silêncio? É o Grito do Silêncio, exatamente. Acho que é o Grito do Silêncio, né? Ele introduziu a cânula para poder fazer o aborto e ele usou o ultrassom. E a hora que ele foi sugar o feto recuou. E ele viu que o feto recuou e ele falou, mas como assim, né? Como é que o feto poderia saber o que estava por acontecer? No caso, o aborto. E, a partir daí, ele passou a valorizar a vida e defender exatamente a vida, né? De uma forma geral. Inclusive, ele passou a ser contra o aborto. Então, vejam, existe vida desde o momento da concepção. Então, finaliza-se quando a criança nasce, começa na fecundação, finaliza quando a criança nasce, mas termina somente aos 7 anos de idade. Ou seja, nós percebemos a sensibilidade que muitas crianças têm de 0 a 7 anos. Às vezes, elas dizem coisas que, na verdade, nós pensamos que é coisa de criança, mas tem muita verdade naquilo, né? Eu lembro meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos, ele dizia, ele tinha muito medo de ser abandonado. E eu, como espírita, comecei a observar a atitude dele, a analisar a atitude dele. E ele, então, dizia que ele tinha medo de ser abandonado. E eu dizia a ele, mas você nunca vai ser abandonado. Ele falou assim, mamãe, eu já fui abandonado. Eu já morei na rua. E hoje eu tenho medo. Então, como eu fazia? Quando ele ia para a escola, o portão da escola tinha uma grade embaixo e em cima era fechada. Eu tinha que ser a primeira a chegar para ele ver o meu pé, para ele não. Senão ele começava a chorar, porque ele tinha muito medo de ser abandonado. E ele dizia que ele já tinha morado na rua. Então, vejam, a reencarnação ela começa no momento da fecundação, ela termina quando a criança nasce, mas finaliza aos 7 anos de idade. Por isso é que nós temos que, na verdade, dizer não ao aborto para dar a oportunidade a esses espíritos para eles continuarem o seu processo evolutivo. Imagine, né, quantos espíritos, de repente, poderiam vir e dar a sua contribuição à humanidade. Um cientista, por exemplo. Mas poderia vir um bandido. Mas aí o problema é dele, porque existe, né, a lei de ação e reação, cada um segundo as suas obras, porque sabemos que a semeadura é livre, né, mas a colheita é obrigatória. Se nós infringirmos uma lei de Deus, obviamente não será Deus que nos castigará, será a nossa própria consciência. E temos que saber disso, que não há uma punição, mas existe uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos reparar os erros aos quais nós cometemos. Então, por isso que nós temos que valorizar a vida, né, em todos os seus aspectos, né? Então, enquanto está no ventre da mãe, né, a questão da eutanásia, a questão da pena de morte, é dar a oportunidade para que o espírito continue a galgar os degraus aí do seu processo evolutivo. E é muito importante também nós assistirmos esse vídeo e buscarmos a realidade, para que nós falemos pautados no que é real, no que é correto. Então, olhar esse vídeo, assistir esse vídeo, que há até um levante de pessoas que querem retirar esse vídeo do YouTube, né, porque ele mostra a verdade, e os manipuladores não querem que a verdade venha à tona,
porque tem interesses, e há muitos interesses econômicos envolvidos na questão do aborto. A gente sabe o quanto a placenta, o quanto aqueles elementos, né, podem ser, e o quanto o próprio corpo, o feto, pode ser importante para várias indústrias. Então, a gente sabe que há uma corrida muito grande para, em vez de outra, se começa novamente no Brasil essa onda, né? E De um dos legalizar maiores o índices aborto, né? no aborto, falamos do aborto, né? Um dos maiores índices de morte de mulheres férteis nos Estados Unidos é exatamente em virtude do aborto. E esses índices, de uns anos para cá, foram retirados da internet, porque cada estado lá é uma confederação, não é como no Brasil, que é uma federação, então eles têm o direito de não divulgarem, né, isso. Então a gente fica pensando, né, que tristeza e o comércio que está por trás, inclusive o comércio de órgãos na atualidade. Então, há coisas assim muito sérias, muito graves envolvendo essa questão. Então, meus irmãos, vamos divulgar a realidade. E nós sabemos o quanto é penoso para a mulher que pratica, porque não é apenas um risco de vida, mesmo ela sobrevivendo ao aborto, a medicina explica que há uma total desativação no momento de todo um processo hormonal. Então, a mãe, ela fica com um processo muito mórbido no seu corpo. Todo o processo de aborto, ele traz isso, porque é uma quebra de todo o ciclo energético e é uma quebra de todo o ciclo hormonal que está ali. Então, de um momento para o outro, acaba. Isso traz uma reverberação muito séria. Eu, como psicoterapeuta, pego companheiras, já peguei muitas mulheres que fizeram aborto e não se deram conta do processo terrível de depressão. Não se deram conta no processo de depressão que vem depois, né, que isso aí vem mesmo, né, em virtude de acharem que isso aconteceu, essa depressão, mas não, é um resultado do próprio organismo e da própria ausência de não se chorar, de não se prantear esse luto, porque se ela mesma procura essa situação, ela não se dá o direito de chorar pelo filho morto. Então, há todo um aspecto psicológico aí muito difícil, né, de resolução. Mas vamos lá, vamos dar então continuidade às nossas questões, vamos ver se tem alguma questão aqui dos nossos companheiros ou algum... Ah, não tem não, pensei que tivesse... Eu vou pedir ao Cassiano que assim que tiver alguma questão, algum depoimento, você nos passa, tá bom, Cassiano? Yasmin, você estava falando uma coisinha, deixa eu só complementar. A Argentina legalizou o aborto, legalizou. E teve uma jovem que ela era muito atuante para que o aborto fosse legalizado, Maria Del Valle, 23 anos. Quando o aborto foi legalizado na Argentina, ela engravidou e ela foi para um hospital público para poder fazer o aborto. E as pessoas acham, né, que, de repente, o fato de você não estar indo em clínica clandestina e sim sendo assistida, você pode não correr o risco, né, de ter uma complicação. E é um engano muito grande, porque, na verdade, você pode estar, sim, botando em risco a sua vida, porque você está infringindo uma lei de Deus. Nós sabemos, inclusive, que existe os suicidas indiretos. Uma pessoa que pega o carro em alta velocidade, ela está botando em risco a sua vida. Uma pessoa que, de repente, começa a usar drogas, ela pode vir a ter algum problema e pode ser considerada um suicida indireto. No caso da jovem, embora ela tenha sido assistida num hospital público, ela veio a óbito, porque ela resolveu, optou por botar em risco a vida física. Então, não é garantia nenhuma, a partir do momento em que você vá para um hospital e, de repente, comete ali o aborto, você pode, sim, vir a óbito
né, fazendo esse procedimento. Mas na realidade, esses índices nos Estados Unidos de mortes de mulheres férteis, esse índice se dá exatamente nos hospitais que dão atendimento, porque lá não é propriamente público, né? Mas nos hospitais que fazem um atendimento legalizado. Né? E é muito curioso isso, a gente colocar, ver, mas essas estatísticas atualmente, meus irmãos, vocês não verão mais, tá? Porque foram retiradas. Mas é o mais alto índice de mortes, mortandade de mulheres férteis em virtude do aborto. Aborto realizado em hospitais. Viu? Então, aqui nós temos a Juliana Felipe, que mora no Uruguai, viu, Sandra? Ela diz que onde ela vive, lá no Uruguai, também é legalizado. Né? Então, nós vamos dar continuidade a essa questão. É uma questão de saúde pública? O aborto não seria uma questão de saúde pública, assim como o suicídio, Sandra? Na verdade, o que nós temos que entender é o seguinte: nós temos que buscar evitar, de fato, uma gravidez indesejável, porque é impossível que, em pleno século XXI, as pessoas não saibam como evitar uma gravidez. É claro que, mesmo tomando o anticoncepcional, você pode vir a engravidar. Eu soube de pessoas que usavam o DIU e, de repente, engravidou. Porém, é aquilo que nós dissemos, não é garantia nenhuma você ir para o hospital, fazer um aborto no hospital, porque, de repente, você está colocando em risco a sua vida física, porque, na verdade, você está infringindo uma lei de Deus. Então, isso, de fato, não é garantia. No caso do suicídio, que nem o que é preciso fazer são políticas públicas para poder orientar, tanto na questão do suicídio quanto do aborto, como evitar, como a pessoa, na verdade, inclusive, não só evitar o aborto, mas doenças sexualmente transmissíveis, porque hoje você, na verdade, evitar uma gravidez, existem muitos métodos para poder evitar. Então, evitar para não engravidar, para não ter que tirar, mas é preferível ter a criança, caso venha a engravidar, e, de repente, dar para adoção. Tem muitas famílias desejosas de constituir aí uma família, ter filhos e não tem condição, então é preferível dar para adoção ao ter que, de repente, cometer aí o aborto. Então, não é garantia nenhuma, de fato, ir para um hospital e tentar, ali, de uma forma legalizada, praticar o aborto, né, o aborto legal. Bem, nós teremos oportunidade, meus irmãos, de futuramente conversarmos mais aprofundadamente sobre esse tema, que é um tema muito sensível. E o que nós queremos aqui é falar sobre a importância da vida da mulher, também do neném, é claro, mas nós pensamos na vida que já está estabelecida. No Livro dos Espíritos se fala que entre uma vida que já está estabelecida e outra que está por vir, nós precisamos garantir a vida que está estabelecida. Então, nós pensamos em ambos, mas toda a nossa cogitação tem tido muito enfoque em preservar a vida dessa mãe, que acredita, algumas delas, que por estar numa clínica com maior amparo, por estar no hospital público, ela está acobertada de uma série de consequências, e existem consequências que já são óbvias, a questão hormonal, por exemplo, e outras, né, que os estudos da medicina comprovam que não tem como não deixar de ter. E, além do mais, ainda há essa grave questão da possibilidade da desencarnação. E não é uma possibilidade pequena, não. É uma possibilidade bem grande. Mas, sabe, deixa eu só complementando, eu conheço um casal que, quando eles se casaram, ela logo engravidou, mas eles não tinham condições de formar uma família naquele momento. E eles optaram pelo aborto. Mas houve, assim, um remorso muito grande da parte dos dois, o fato de terem feito o aborto. Passado um tempo, ela engravidou novamente, ela teve uma filha, mas eles resolveram adotar uma criança, porque eles ficaram com aquilo, né? Porque é a nossa consciência que nos cobra, de fato.
E aí eles resolveram adotar a criança. Você não tem ideia, a criança que eles adotaram se parece mais com eles do que a própria filha que eles tiveram, biológica. Vejam, é por isso que diz, né, que o amor cobre multidões de pecado. Por quê? Porque o bem que eu faço hoje, com certeza, anula, às vezes, todo o mal que eu fiz no passado. Quer dizer, é uma oportunidade que eu estou tendo de reparar aquilo que eu fiz. Quer dizer, não há condenação. Nós não estamos aqui para condenar ninguém pelo ato que tenha feito. O que nós queremos é fazer com que as pessoas possam se prevenir para que não tenham uma gravidez indesejável. E também evitar até doenças, como eu disse, sexualmente transmissíveis, que está aumentando consideravelmente essas doenças, né? Porque os jovens hoje em dia não se previnem mais. Então, além das doenças, obviamente, pode vir a gravidez. Então, você que está nos escutando, se você realizou um aborto, você pense o seguinte, que Deus te ama e vai dar toda a oportunidade no mundo possível para que você se realize, para que você ajuste a sua própria consciência. Então, aproveite a oportunidade de cuidar de crianças, ajudar um orfanato, busque algo na evangelização das crianças, na casa espírita, enfim, há muitas oportunidades e você vai se sentir muito bem, vai realizar um tratamento a nível inconsciente, a nível consciente. Então, busque e não fique na questão da culpa, por favor, viva. Então, vamos lá na nossa pergunta seguinte, que também é muito interessante, que trata da dor, né? A pessoa que passa por momentos de doenças muito graves, que sente dores muito fortes, e, nesse caso, a cogitação da eutanásia. O que você pode me falar sobre isso? Nós comentamos isso no começo, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando nós voltamos à matéria, todos nós recebemos uma quantidade de fluido vital, que é o fluido da vida. Então, esse fluido da vida, ele vai repondo ao longo da nossa existência, através da água, através da alimentação. Então, nós vamos repondo. Vai chegar o momento do desencarne normal, obviamente, o nosso organismo não vai mais fixar esse fluido. E aí nós vamos nos desligando da matéria lentamente até chegar o dia em que iremos de retorno à pátria espiritual. Agora, aquela pessoa que ali se encontra, ela não está ali por acaso. Tem uma razão de ser, porque o acaso nós sabemos que não existe. Então, às vezes, é necessário que ela passe por aquela situação, porque ela pode estar muito consciente acerca de tudo que está acontecendo à sua volta. Ela pode estar em coma, mas ela pode estar percebendo tudo aquilo que está à sua volta. Nós sabemos que existe a emancipação da alma, enquanto o corpo repousa, o espírito fora do corpo, ele acaba presenciando tudo que está de fato acontecendo. Uma vez, logo no comecinho, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, o meu marido pediu que eu fosse visitar uma senhora que era esposa de um conhecido e que ela estava em coma e que os médicos haviam desenganado, que ela ia desencarnar a qualquer momento. Eu não os conhecia. Porém, eu falei, nossa, eu sou espírita, né? Caridade, vou lá fazer visita, dar uma força, um apoio. E cheguei, comecei a conversar e tal, e de repente eles chegaram para mim e disseram, olha, Sandra, a qualquer momento ela vai morrer. Eu falei assim, não, meu amigo, morrer não, ninguém morre. Eu falei, ela vai deixar a matéria, toda empolgada, né, entusiasmada com a doutrina, ela vai deixar a matéria, ela vai para a espiritualidade, vai chegar lá, ela vai rever amigos, ela vai estar amparada pelos espíritos, enfermeiros, se for o caso. E de repente gritaram comigo, pode parar. Eu falei, fiquei assustada, né, com a forma como eles se dirigiram a mim, e eu parei de repente. Nós somos evangélicos. Falei, tudo bem, né? Pedi desculpas, mas eles pediram que eu me retirasse do quarto. Me retirei do quarto, porque a senhorinha estava em coma, toda entubada,
e os filhos adultos e o marido dela. Pediram que eu saísse, eu saí, passou um tempinho, ela veio a desencarnar. Mas o interessante disso tudo, Yasmin, foi que depois que ela veio a desencarnar, não soubemos, né, que ela havia desencarnado, somente depois o marido dela procurou o meu marido para agradecer a visita que eu havia feito e pedir desculpas pela forma como os filhos me trataram. Mas ele disse assim, olha, aconteceu algo muito estranho. Ela estava em coma, desenganada, para morrer a qualquer momento. E, de repente, ela volta do coma e diz ao marido, eles me permitiram que eu voltasse, eu já estou num lugar lindo, falou o nome das pessoas que ela tinha encontrado e disse assim, eu só vim para me despedir, para dizer um até breve, porque ainda vamos nos reencontrar. Então, vejam, eu acredito muito que isso foi uma lição para mim, até para eu poder, de repente, saber lidar um pouco mais com essa situação, não impor aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, até porque nós sabemos que nós não podemos fazer proselitismo. O espiritismo não faz proselitismo. A pessoa só vai saber se o espiritismo é bom ou não a partir do momento que ela tem o contato, que ela tem o conhecimento. Então, nós temos que respeitar. Então, a partir deste momento, eu passei a respeitar um pouco mais a opinião de outras pessoas, as suas crenças, não impor aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, foi muito importante esse feedback, sabe? Voltar para me dizer que ela voltou do coma para relatar exatamente tudo aquilo que ela já estava vivenciando na espiritualidade, né? Então, por isso que nós temos que esperar o momento, porque muitas coisas podem vir a acontecer até o momento do desenlace total. E para aquela pessoa é fundamental. Ela teve a oportunidade de voltar e poder se despedir de toda a família. Então, por isso que dizemos que temos que respeitar, porque somente Deus é quem sabe o momento de cada um retornar à espiritualidade. Muito lindo isso, né? Muito importante. Bem, gostei muito do seu relato. E o que pode, agora saindo do campo da eutanásia, já exploramos um pouco o campo do aborto, exploramos mais agora o campo da eutanásia, já tínhamos falado da eutanásia no começo, mas foi interessante nós abordarmos quando haja muita dor, né, que nos confrange a alma e a gente fica naquela ansiedade para que o companheiro, o amor não sofra. Agora nós vamos tratar da questão do suicídio. Sandra, o que faz com que uma pessoa busque terminar a vida do corpo físico? São muitas as causas, mas podemos dizer que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a causa maior do suicídio é a depressão. A depressão é uma doença, e se é uma doença, ela tem que ser tratada. Por quê? Por médicos, obviamente. Então, às vezes, ela precisa de medicamento. Além do medicamento, é preciso colocar para fora, muitas vezes, tudo aquilo que ela está sentindo. Então, procurar, além de um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, a qual ela possa fazer essa catarse. O que levou a desenvolver essa depressão? Eu lembro que quando há muitos anos atrás, eu tive uma depressão e o médico me falou uma coisa muito importante. Aliás, eu nem sabia que eu estava com depressão. Eu cheguei no médico por conta de uma enxaqueca muito grande e, de repente, o médico começou a me fazer um monte de perguntas. Queria saber como era a minha vida. Eu até estranhei, porque ele era um neurologista. E eu comecei a falar, e de repente veio o diagnóstico. Ele disse, você está com depressão. E naquela época ele me receitou, inclusive, Prozac. Mas ele me disse algo que para mim foi muito importante. Ele chegou para mim e disse assim, Sandra, você tem que analisar e tentar saber o motivo que levou a desenvolver essa depressão. A causa da depressão. E aí eu comecei a pensar, eu falei, o que poderia ter acontecido para eu ter essa depressão? E aí eu fui descobrir que o problema estava no meu trabalho, porque é muito difícil mudar, né? Sair da zona de conforto. Eu realizava um trabalho como artista plástica, não estava gostando do meu trabalho, e a partir daí eu acabei desenvolvendo essa depressão.
E isso foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a querer mudar aquilo que eu estava fazendo, o trabalho que eu estava realizando. Inclusive, mudei totalmente a forma que eu trabalhava, fiquei satisfeita com o trabalho que eu estava realizando, inclusive a primeira exposição que eu fiz depois da depressão. Hoje os meus quadros estão todos nos Estados Unidos, estão numa galeria, e aí eu parei de tomar o remédio, né? Eu estava tomando Prozac, e aí o médico disse que não podia parar de repente, tem que ser tirado de forma gradual, né? Mas ele falou para mim, ele me disse: Sandra, não foi o remédio que te curou, foi você. Então, quando nós estamos com um processo depressivo, qualquer transtorno mental, que é preciso, de fato, buscarmos um especialista que possa fazer o diagnóstico mesmo, até porque muitos sintomas do transtorno mental, né, se parecem muito com uma influência espiritual. Então, nós, da Casa Espírita, não temos, muitas vezes, condições de fazer esse diagnóstico. Então, é preciso sempre pedir que a pessoa passe por um médico, que ele possa avaliar, e depois a pessoa ir para a Casa Espírita fazer também o tratamento espiritual. Mas nunca deixar o tratamento médico e muito menos o medicamento de lado. É claro que na Casa Espírita vai receber todo o auxílio necessário, mas a dor, muitas vezes, é tamanha que a pessoa, às vezes, não suportando a dor, acaba tirando a própria vida, acaba optando pelo autoextermínio. Mas é importante dizer que não são todas as pessoas que sentem igual, né? Cada pessoa é única. Então, a forma como eu sinto, passando por uma situação, às vezes uma pessoa semelhante, passando por uma situação semelhante, nós vamos sentir de forma diferente. Por exemplo, o luto. O luto é uma gama de sentimentos, muitas vezes, que nós nutrimos por conta da perda, não necessariamente a perda de um ente querido. Aliás, eu nem gosto muito de usar esse termo, perda de ente querido, porque é uma perda momentânea. Mas o luto, sendo essa gama de sentimentos, pode ser por conta da perda de um ente querido, pode ser por conta de um emprego, por conta de um animal, uma posição social, sei lá, qualquer coisa que venhamos a perder gera sentimentos. E nós temos que aprender a lidar com isso. Por isso que dizemos que o luto é essa gama de sentimentos. E o luto ele tem 5 estágios, né? Então, ele começa normalmente com a negação, você nega exatamente aquilo pelo qual você está sentindo. Depois da negação vem o isolamento, a pessoa não quer, às vezes, contato com ninguém. Depois vem aquela a raiva, né? Às vezes a revolta. Depois ela passa exatamente pela tristeza e, no fim, seria a aceitação. Mas tem pessoas que não chegam até a aceitação. Então, o luto ele tem prazo de validade, né? 4, 5 meses, depende. Mas eu disse, cada um é cada um. Eu conheço uma pessoa que está 17 anos de luto, né? Vivenciando o luto. Então, o luto, se ficar por muito tempo, você pode desenvolver uma psicopatologia, você pode desenvolver uma depressão. Então, por isso que é preciso saber lidar com essas situações. E quando nós não estamos conseguindo sozinhos, nós temos que procurar um profissional que possa nos auxiliar. Então, são, às vezes, dor extrema que faz com que a pessoa acabe optando, né, por tirar a própria vida. Você acredita que a dor, ela realmente seja um motivo pelo qual a pessoa tira a vida do corpo? A dor extrema, né? A pessoa não está... Porque eu falo que a pessoa não quer se matar, ela quer matar o que ela está sentindo, que muitas vezes vem em forma de dor. Então, ela acaba optando, né, pelo autoextermínio, e nós sabemos que essa não é a solução. Mas, vejam, quando você tira a sua vida, você, às vezes, está deixando de viver momentos maravilhosos amanhã. Como o próprio Chico dizia, né, tudo passa. Então, hoje eu estou passando por um momento difícil, delicado, momento de dor, mas vamos buscar ajuda, vamos buscar sair daquela situação. Aliás, Deus nos deu
uma ferramenta que se chama inteligência, para que nós possamos, de alguma forma, solucionar os problemas pelos quais nós estamos enfrentando. Nós temos que ter fé, né? A fé divina, mas a fé humana, acreditar que nós somos capazes, inclusive, de lidar com essas situações, e não simplesmente desistir, mas seguir em frente. Muito bem, querida. Você acredita que a obsessão, que é uma perseguição pertinaz de um espírito mau sobre uma pessoa, a obsessão pode conduzir a pessoa ao suicídio? Com certeza pode, né? Se a pessoa não for vigilante, inclusive se ela estiver num processo também de depressão, que ela está vulnerável, ela abre, né, um canal para que os espíritos possam vir e colocar mais ideias negativas na sua mente. Por isso que Jesus dizia, né, vigiar e orar, ou seja, vigiar os nossos pensamentos e, de fato, nos apegar às orações, que são importantes. Quer dizer, os espíritos podem estar. Eu costumo dizer que todos nós temos obsessores, mas nem todos estão obsediados, porque inimigos do passado dificilmente nós não temos. Então, nós temos que, de fato, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos apegarmos às orações, para formarmos uma espécie de escudo à nossa volta, né? Termos os bons espíritos sempre nos auxiliando para que possa fazer esse escudo e afastar essas energias negativas, porque, vejam, a oração ajuda que os espíritos possam limpar a nossa psicosfera, o nosso quintal mental, né? Tirar essas energias negativas, porque eu falo que o quintal mental é como o quintal da nossa casa. Se você não limpa o quintal da sua casa, vai começar a aparecer aranha, rato e tal. Assim é o nosso quintal mental. Nós temos que aprender a limpar o nosso quintal mental. E a oração auxilia para que os espíritos venham ajudar a limpar essa psicosfera, essa energia negativa que muitas vezes fica em torno de nós. E ter alguns espíritos amigos que possam estar ali nos aconselhando, nos dando bons conselhos, que nós possamos dar ouvidos às coisas positivas e não às coisas negativas. Muito bom, Sandra. O que mais você poderia nos dizer para que nós possamos identificar quando já estamos sofrendo alguma influência espiritual? Que indicativo, que observação precisaremos fazer para perceber que já estamos sob uma influência espiritual negativa? Ou então, o que fazer para evitá-la? Você já falou do valor da oração. Há algo mais que a gente possa fazer? Como Jesus disse, né, que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, nos apegarmos de fato às orações. Isso é importante. Eu lembro uma vez que eu saí de casa, eu estava super bem, e de repente, dentro do carro, eu comecei a sentir um sentimento me invadiu, um sentimento ruim me invadiu, ou seja, eu comecei a sentir raiva, a sentir ódio, e nada havia acontecido. Então, eu começava a pensar, se alguém me fechar, né, eu vou sair, eu vou brigar. Então, eu comecei com pensamentos ruins, pensamentos negativos mesmo. Aí eu falei, não, esses pensamentos não são meus. Aí eu comecei a orar, pedir ajuda, e de repente aquilo desapareceu. Então, por isso que eu digo da importância da oração. Por quê? Porque quando você ora, você faz uma permuta com a espiritualidade, e ela vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio e ajuda a afastar essas energias negativas, esses espíritos que eu costumo dizer que são espíritos ignorantes, que não tiveram ainda o seu coração tocado pelos ensinamentos de Jesus. Por isso que nós precisamos cada vez mais conhecer Jesus. E conhecer Jesus também não é uma tarefa tão fácil assim, mas através da doutrina espírita fica muito mais fácil. Então, para conhecer Jesus, às vezes, nós precisamos conhecer Kardec. Kardec facilita muito esse aprendizado, esse conhecimento, esse esclarecimento dos ensinos de Jesus, que as escrituras, elas trazem toda uma linguagem alegórica, figurada, uma linguagem simbólica, e a doutrina espírita nos auxilia muito na compreensão desses ensinamentos de Jesus, mas também não basta só conhecer. É claro, nós precisamos conhecer e vivenciar esses ensinamentos, colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, colocar em prática, porque não basta só saber, mas é saber o que fazer com aquilo que se sabe. Então, conhecer Jesus, conhecer os seus ensinamentos e colocar em prática.
E se percebemos que, de repente, coisas ruins estão acontecendo, pensamentos negativos estão tomando conta da nossa cabeça, procuremos também ajuda na casa espírita. Vamos assistir a palestra, que é importante, tomar o passe, água fluida. Mas eu falo que só ir na casa espírita assistir palestra, também palestra não modifica ninguém. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento da doutrina, porque a palestra, ela nos ajuda e tem que aguçar a nossa curiosidade para que possamos cada vez mais buscar nos aprofundar nos ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais é que o Consolador prometido por Jesus. Muito obrigada, Sandra. A nossa Juliana Felipe, às 20h49, ela diz o seguinte: por isso, a nossa responsabilidade de divulgar os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, principalmente que a vida continua, que tudo passa. Então, realmente, a doutrina dos espíritos, ela nos ampara e nos ajuda na prevenção ao suicídio, porque dá finalidade, inclusive, ao nosso sofrimento. Nós passamos a entender o sofrimento como uma porta que se abre para a nossa renovação. Agora, Sandra, tem como nós sabermos o que ocorre com os espíritos quando eles tiram a própria vida do corpo? Olha, cada caso é um caso, né? Se é uma pessoa que tirou a vida numa crise psicótica, por exemplo, é uma coisa, é diferente daquela pessoa que, de repente, teve tempo de programar o suicídio. Então, cada caso é um caso. Eu prefiro dizer que, com certeza, o que vai acontecer com a pessoa quando chega do lado de lá é uma grande decepção, de saber que ela continua viva, porque não adiantou nada ela tirar a vida material, porque a vida do outro lado vai continuar. Por isso, Ivone Pereira, através do livro, né, Memórias de um Suicida, Castelo Branco traz informações preciosas nesse livro para evitar que as pessoas possam, de alguma forma, cometer o suicídio, cometer o autoextermínio. Então, é preferível buscar na literatura espírita, que é rica, o que acontece com muitos, né, espíritos que acabam por tirar a própria vida. Mas Deus é amor e Deus, obviamente, vai dar oportunidade a todos os seus filhos, mesmo esses espíritos que erraram, que cometeram o suicídio, ou que cometeram o aborto, ou que praticaram a pena de morte, a eutanásia. Deus é Pai, e Ele vai dar a oportunidade a todos aqueles que cometeram equívocos, a oportunidade de reparar aquilo que cometeram, porque, na verdade, como nós dissemos, não é Deus que castiga. Quem vai nos cobrar, de fato, será a nossa própria consciência. Obrigada, Sandra, pelos esclarecimentos. O Américo Nunes, que é apresentador, né, esse amigo tão querido, apresentador do nosso programa Despertar Espírita também, ele, às 20h51, ele diz o seguinte: nossa irmã Sandra fala tão simples e claro. Ótimo programa, e Yasmin sempre perfeita. Aí já é o amigo falando, né, gente? Aí vocês relevem essa segunda parte aí. Mas muito obrigada, Américo, pelo carinho, você sempre aqui conosco. O Américo maravilhoso. Agora, tem mais uma questão que eu gostaria de fazer para você, antes de nós finalizarmos. Temos essa e mais uma outrazinha para a gente fechar com chave de ouro. Há um suicídio indireto. Nos fala um pouco sobre esse assunto. O suicídio indireto são aquelas pessoas que não têm a intenção de tirar a própria vida, mas que abusam muitas vezes. É aquilo que eu disse, é aquela pessoa que pega o carro em alta velocidade, ou aquela pessoa que exagera na bebida, que usa drogas, ou seja, ela está comprometendo esse templo sagrado que Deus nos deu, que é o nosso corpo, e que podemos ir antes do tempo previsto de retorno à espiritualidade. Porque nós sabemos que todos nós temos um tempo de existência, mas cometendo esses excessos, nós poderemos ir, de fato, antes daquele tempo, como aconteceu com André Luiz, que nós sabemos, quem leu o Nosso Lar vai saber que ele foi considerado um suicida indireto pelos excessos que ele cometeu. Por isso que eu falo da importância de cuidarmos deste corpo, que é tão importante, é uma ferramenta importante para estarmos aqui na matéria. Sandra, agora a pergunta final, tá? Que não quer calar, que é como nós
podemos fazer para equilibrarmos as nossas emoções, para nós nos harmonizarmos e levarmos uma vida cada dia mais saudável e mais feliz? Olha, Yasmin, eu acredito que todo aquele que tem Jesus no coração tem as suas necessidades modificadas, já dizia Paulo de Tarso. Eu penso que é buscar Jesus, é buscar o conhecimento dos seus ensinamentos, principalmente à luz da doutrina espírita. Kardec facilitou tanto, né, trazendo os ensinamentos de Jesus numa linguagem tão simples e acessível a todos nós. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos até perguntam por que razão vocês têm um Evangelho. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo saiu do Livro dos Espíritos, a parte 3, quando Kardec sente necessidade de falar das leis morais. Ou seja, nós temos que buscar conhecer Jesus. E através da doutrina fica muito mais fácil ficar vigilantes quanto às nossas atitudes, vigilante quanto ao nosso comportamento, fazer uma viagem interior, né, buscando os nossos vícios, que são muitos ainda, os nossos vícios morais, e tentando domar as nossas más inclinações, para que nós tenhamos sempre a presença desses espíritos amigos, esses espíritos abnegados que trabalham em nome do amor, sempre ao nosso lado para poder nos inspirar na prática do bem. Então, nos apegarmos a Jesus, nos apegarmos às orações, vigiarmos os nossos pensamentos, fazer essa análise sobre nós mesmos e fazer a reforma íntima, que é tão importante. Nós passamos por um momento de transição e nós sabemos que neste momento de transição a qual nós estamos passando, na Gênese diz, inclusive, que aumentaria muito, inclusive, o número de suicídios, inclusive entre as crianças. E o Espírito diz que a causa maior do suicídio seria exatamente a loucura, que não é um termo mais utilizado hoje em dia, nós sabemos, né, transtorno mental, e dentre os transtornos mentais são vários, então nós temos que ficar atento, inclusive, à sintomatologia, para, se for o caso, também buscarmos ajuda de um profissional. Alessandra, eu faço minhas as palavras da Irani Conceição, que às 21h disse: gratidão pela aula maravilhosa. Muito obrigada, Sandra. Receba todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, e já faço no ar o convite para que você retorne aqui nesse nosso espaço interdimensional para compartilhar conosco dos seus estudos que de forma tão bela você traz para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Yasmin, a todos que estiveram conosco essa noite, meu abraço fraterno, e que todos possam receber as bênçãos do Pai. Agradecido. Olha, essa temática é tão sensível que eu quero finalizar o nosso programa hoje com uma prece. Eu quero que se sintam abraçados todos os irmãos que pensam em suicídio, para que renovem os seus pensamentos. Rogo aos seus anjos de guarda e a todos os benfeitores da nossa querida TV Nova Luz, que possam ver os irmãos que estão padecendo processos mórbidos, irmãos que realizaram aborto, irmãos que foram abortados, irmãos que estão em processos de pensamento com relação à eutanásia, enfim, todos os irmãos que passam por essas questões tão graves, que eles recebam o amparo divino, recebam o nosso carinho e nessa prece possam obter também libertação de todas as suas dores. Muito obrigada a todos os companheiros que nos acompanharam no chat, que nos acompanharam um dia. A egrégora desse programa, plena de amor, possa ser um grãozinho de luz para iluminar a humanidade. Beijo no coração de todos. Até o nosso próximo Despertar Espírita. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9h. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30.
Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.